Livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa semana essa frase ficou no meu coração, o final do versículo, enganando-vos a vós mesmos. Uma coisa é quando alguém te engana, você faz um negócio com alguém, alguém te passa para trás, você perde dinheiro ali, a pessoa se apresenta como confiável e no final não é, a pessoa te engana, como a serpente enganou Eva ali no jardim do Éden. Mas a expressão que nós lemos aqui, o apóstolo traz para nós, é cuidado para não enganar a si mesmo. Tiago está nos alertando sobre autossabotagem. Fala comigo, misericórdia. Autossabotagem, impedir o próprio êxito ou agir para prejudicar a si mesmo. E biblicamente isso é possível. Algumas vezes o cristão não está vivendo uma vida vitoriosa, uma vida plena, não por causa do diabo, não por causa da serpente, não porque tem um carnal do lado dele, seja em qual ambiente for, não. Algumas vezes, o que nos impede, meu irmão, minha irmã, de termos uma vida plena, uma vida vitoriosa, é que nós estamos nos enganando, nós mesmos estamos nos autossabotando. E Tiago fala, olha, tenha cuidado para não somente ouvir, mas para praticar a palavra. Quem não vai se autossabotar mais aí, diga, eu não irei prejudicar a mim mesmo. Tiago fala, tenha cuidado para que você seja um praticante. Tenha cuidado para não se enganar. E na Bíblia nós lemos essa expressão várias vezes. Depois eu fui dar uma olhada, e você pode olhar na sua casa também. Eu quero compartilhar só alguns textos bíblicos, em que a palavra de Deus nos adverte com essa expressão. Não se engane, não vos enganeis, não se engane nessa situação. E a primeira está lá em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, e nós acabamos de ouvir outro texto sobre isso, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se engane quanto ao semear. Pode falar para o seu irmão aí, seu vizinho de culto, né? Não se engane quanto ao semear. O apóstolo faz uma expressão clara, olha, não vos enganeis. Semeadura é um princípio bíblico, e é tão sério que ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. A semeadura é um princípio para o homem do campo, mas é um princípio para qualquer área da nossa vida. É preciso semear. E Jesus, em uma das suas parábolas, em Mateus capítulo 21, vamos ler Mateus 21, 27 a 31. Hoje nós vamos folhear bastante a palavra de Deus, né? Nós vamos ler vários trechos bíblicos. Mateus 21, 27 e 31. Eles responderam a Jesus, não sabemos, e ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu, não quero. É a resposta que a gente tem a tendência de ser a primeira resposta, né? Vai fazer alguma coisa? Não quero. Aconteceu na parábola de Jesus. Mas, seguindo a leitura, mas depois mudou de ideia. Mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na vinha. Vai semear, meu filho.
Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus está nos trazendo luz aqui, que somente dizer um sim não é suficiente para ter uma vida cristã vitoriosa. Somente dizer o sim para Jesus: sim, Jesus, você aceita ter essa nova vida, que eu sou o seu Senhor e Salvador? Sim, Senhor. E nós dizemos um sim, mas o resto da vida é um não prático. É o sim da boca. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas talvez você conhece alguém que promete e não faz nada. Quando essa pessoa chega para falar alguma coisa para você, você já, sei não. Por quê? Porque disse um sim, mas a sua vida, o seu trabalho, a sua ação prática, não é condizente com o que aquela pessoa diz. E nós temos que avaliar a nossa vida, se nós estamos vivendo só de um sim do passado, de uma fase, aleluia, que nós respondemos ao Senhor, que nós dizemos um sim, mas o tempo foi passando, e aquela perseverança, aquela prática que eu tinha, aquela decisão de fazer, de semear, foi diminuindo, e aí eu deixei de fazer o que eu disse que ia fazer. Jesus está falando, não basta um sim, é preciso ter uma semeadura. Isso para qualquer área da nossa vida, meu irmão. Quem quer profissão abençoada no ano novo? Quem quer uma porta extraordinária? Então essa é a hora de você semear, essa é a hora de você se capacitar, de você bater em porta, de se expor a novos riscos. Essa é a hora de ir para a vinha. É interessante que nessa mesma parábola Jesus diz que tem um outro que falou não. Oh, Jesus misericordioso. Teve um outro que errou de início. Ele teve uma reação explosiva. Quando o Senhor falou com ele, ele falou: não quero, isso não é para mim. Talvez zombou, desprezou. Mas quando aquele outro decidiu mudar de atitude, ele decidiu ir para a semeadura, ele decidiu, apesar de ser impulsivo, de início ser carnal, de falar demais, de não sei o quê, apesar de, com palavras, expressar de uma forma ruim de um início, as suas atitudes foram mudando. Talvez você começou o ano com um não, mas no final do ano você pode ter uma atitude de sim, e a palavra diz que aquele homem agradou ao seu Pai. É essa atitude que nos leva a viver a plenitude da vida cristã. Jesus está falando, olha, alguns começam de um bem e mudam, já outros começam mal e melhoram, então tenha cuidado e tenha perseverança no semear. Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, você que tem projetos no natural também, que você tenha ousadia, peça discernimento em Deus, e Deus vai prosperar o trabalho da tua mão, em nome de Jesus. Muitas vezes o cristão estaciona, e fica esperando só Deus mandar a chuva de bênção. Com muito amor fala para o seu irmão, vai trabalhar, meu irmão, porque Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho. Aqui não tem nenhum preguiçoso, e o vai trabalhar não é irônico. Aqui é no sentido de continua fazendo, porque Deus vai prosperar. Fala para ele, vai trabalhar, meu irmão, nós estamos juntos nessa obra. Aleluia. Glória a Deus. Não vos enganeis. Paulo está falando, não vos engane, não se engane. Se não semear, não vai colher. Se não for generoso, também nas ofertas e nos dízimos, não espere algo extraordinário. Se você não praticar o que você já ouviu, não vai haver uma colheita. A palavra nos diz também sobre outro engano que nós temos que ter cuidado. Gálatas capítulo 6, verso 3. Gálatas 6, verso 3. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Fala comigo, misericórdia. Mais uma expressão bíblica. Não engane a si mesmo. Se alguém se considera importante, não sendo nada. Se alguém se considera mais do que é.
está enganando a si mesmo. E eu quero combinar esse trecho com Romanos capítulo 12, verso 3. Mesmo apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E o segundo engano aqui é: não se engane quanto ao corpo de Cristo. Como que nós podemos entender o pensar de si além do que convém? Ou como lemos em Gálatas, alguém se considera importante não sendo nada. É o que Paulo nos traz luz na sequência do texto. Ele nos lembra que nós somos um corpo. E ele nos lembra que um corpo tem muitos membros, com funções diferentes. Pensar de si além do que convém é achar que eu sou o corpo sem os outros. É achar que eu não preciso dos outros membros. Eu não preciso estar envolvido. Eu não preciso estar congregando. Eu não preciso ser parte, afinal eu sou autossuficiente. Fala comigo, misericórdia. É o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, e se ele fala, porque devia ter para quem falar, né? Meu irmão, minha irmã, você é uma bênção, mais que vencedor, lavado pelo sangue de Jesus, mas você é igual àquele que está do seu lado. E que dom maravilhoso que Deus te deu, que função maravilhosa que Ele te deu no corpo de Cristo, mas só porque o irmão do lado está expressando o caráter de Deus, a glória de Deus de uma forma diferente, não significa que o outro é menos importante. Pelo contrário, nós somos um corpo. Não se engane quanto à igreja, não se engane quanto ao corpo. E isso não é o diabo que engana mais. O diabo tenta enganar, mas eu que decido se eu vou cair naquele laço ou não irei cair naquele laço. Infelizmente, esse é um dos enganos que mais sonda a nossa geração, que mais ronda as pessoas, a autossuficiência. Eu não preciso de um corpo, eu não preciso de uma congregação, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um irmão de intercessão, eu tenho o meu templo, eu sou o templo sozinho, e etc. Fala para o seu irmão, não caia nesse laço, meu irmão. E eu quero falar para você que está no online aí, que Deus te abençoe, que bom é estarmos juntos, mas não caia nesse laço também, não se engane, não faça uma autossabotagem na sua vida. O corpo de Cristo somos nós como igreja, unidos, servindo uns aos outros, aprendendo uns com os outros, exortando uns aos outros e sendo exortados uns pelos outros. Paulo está falando aqui, olha, ninguém pense de si mesmo além do que convém. E é um pensamento sutil. Às vezes a gente não percebe que estamos pensando sobre nós mais do que convém. Mas sabe como é um sintoma para a gente identificar isso? Quando nós começamos a julgar o outro. A gente não percebe que estamos pensando sobre nós mesmos mais do que convém. Mas quando nós estamos julgando o outro, de certa forma nós estamos nos colocando numa posição superior. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, porque se esse era o engano até então, Deus está trazendo luz, e esse engano não vai ser realidade mais na tua vida, em nome de Jesus. Talvez você se lembrou de uma situação, exatamente nesse momento, o Espírito Santo está te inquietando, para você pedir perdão para uma pessoa que é corpo de Cristo. Não foi coincidência, meu irmão, o Espírito Santo está trazendo luz agora.
E eu quero convidar você, primeiro a pedir perdão para o Senhor, e depois se você procura essa pessoa, mas sela agora com Deus essa decisão. Pai, eu não quero ser enganado quanto à igreja, eu não quero ser enganado quanto ao corpo. Pai, obrigado por ser parte do teu corpo, obrigado, Deus, pela fonte da vida, obrigado porque o Senhor nos plantou nesse lugar, e aqui nós queremos frutificar para a glória do teu nome, aleluia, amém? Terceiro engano, que nós não vamos cair, nós não iremos viver uma autossabotagem. Vamos ler 1 João capítulo 3, versos 7 a 9. 1 João 3, 7 a 9. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane, não caia no engano. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aí vamos a Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17, nós vamos combinar os dois textos, estamos folheando bastante a Bíblia hoje. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não se engane quanto aos valores de Deus, não se engane quanto à santificação. Nós vemos claramente aqui na palavra de Deus o cuidado, a exortação que o Senhor nos traz. Não se engane, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ah, mas bispo, todos pecam, é verdade. Mas uma coisa é você pecar numa situação que não é constante, que não é uma vida do pecado. Se a pessoa entende que a imoralidade é um pecado, e ela vive na prática daquilo, ela não está vivendo em Deus, ela está vivendo de acordo com o diabo. E não tem como a pessoa ter uma vida vitoriosa assim. É importante nós entendermos que a santificação é um processo. Nós não conseguimos sozinhos, conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, amém? Mas o Espírito Santo sozinho não faz a obra, se não houver em nós uma decisão. E aqui o autor de Hebreus está falando, olha, siga o caminho da paz e a santificação, e ele traz o exemplo de Esaú. Ele fala que Esaú foi, a palavra usada aqui é profano. Profanar é desrespeitar a santidade, tratar com desprezo aquilo que é santo. Esaú tinha uma dádiva de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você tem presentes de Deus na tua vida. A tua vida é uma dádiva de Deus. Como você tem tratado, como você tem conduzido, como você tem cuidado. O maior presente que Deus te deu que é a tua própria vida. Esaú tinha um direito de primogenitura, e num dia de fome, tinha trabalhado, voltou de fazer a sua caça, encontra ali Jacó com um prato de lentilhas pronto, cheiroso, irmãos. Aquele prato de lentilha estava mais cheiroso do que qualquer outro dia. Ei, quando a gente está com fome, né? Quando a gente está com fome, tudo vira um banquete. Cuidado com a fome. Cuidado com a fome. Cuidado com o momento de cansaço. Porque isso pode levar você a desprezar o que é santo.
E para matar uma fome temporária, Esaú desprezou o que havia ganhado de Deus. Que coisa maravilhosa, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós temos vestes purificadas pelo sangue de Jesus, você tem óleo precioso sobre a tua cabeça, você faz parte do corpo de Cristo. Não negocie, não se engane por momentos de escassez, não se engane por momentos em que falta alguma coisa e o diabo prepara algo cheiroso lá fora. Não se deixe enganar, vale a pena manter e perseverar no valor da palavra de Deus. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Deixa eu fazer uma pergunta, quem hoje se lembra e pode testemunhar, aí onde você está, de um momento na sua vida em que você foi provado, sentiu o cheiro do prato de lentilha, no momento de escassez, e pela graça de Deus e decisão própria, você permaneceu no Senhor, e hoje você olha para trás e fala, graças a Deus, eu não toquei naquela lentilha. Diga aleluia! Como é bom, meus irmãos, e se por algum momento você falhou nisso, eu quero te lembrar que o sangue de Jesus te lava de novo e te capacita a permanecer num caminho de vitória. Não se engane, pecado é pecado e leva à morte. Não se engane, esse é outro engano que o diabo tenta imprimir em todo cristão, que o pecado não leva à morte. Pecado só tem cheiro bom e gosto bom na hora da fome, mas depois é um remorso, é uma tristeza, e Jesus não te criou para viver com remorso, não te criou para viver em derrota. Ele deu o seu próprio sangue, a sua própria vida, para nos regenerar e para tirar toda a condenação e acusação, para que tenhamos paz com Deus. Oh, não tem nada melhor do que nós sabemos que temos paz com Deus. A pessoa que está debaixo do pecado é uma pessoa que vive se escondendo de Deus. Ela está debaixo de um engano. Primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi tentar se esconder. Deus não mudou. Deus não mudou, Ele era o mesmo. Ele veio para um encontro que era diário, e se você se escondeu ou está escondido, eu quero te lembrar que existe perdão, que existe recomeço, que existe vitória em Cristo Jesus, aleluia! Mas não se deixe enganar, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Se nós olharmos com a perspectiva da eternidade, aquela lentilha não é nada diante do banquete que Deus tem preparado para nós. Oh, valorize o que Deus te deu. Você tem oportunidade de servir na igreja? Não despreza. Valoriza. Bispo, é difícil de conciliar, é mesmo. Mas que privilégio é servir a Deus, meu irmão. Que privilégio é servir a Deus e não servir ao diabo. Oh, servir a Deus, poder edificar alguém, poder servir o corpo de Cristo. Valorize isso. Não se deixe enganar. E para encerrar, não se engane quanto ao amor de Deus. Ele é incondicional por você. Paulo nos diz, Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo,
Eu não me deixo enganar, em outras palavras. Eu não estou me auto-sabotando. Eu tenho uma certeza de que nem a morte, nem minha, nem de ninguém, de que nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o que me aconteceu hoje, nem o que vai acontecer amanhã, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o diabo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Não viva uma autossabotagem quanto ao amor de Deus. Ele é imutável. Ele é incondicional. Paulo está falando, eu tenho uma certeza. E Paulo dizendo, todo dia sou como uma ovelha caminhando para o matador. Todo dia eu levo uma chicotada daqui, eu estou num naufrágio ali, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro. E os problemas que nós vivemos hoje, meu irmão, creio que Paulo vivia numa escala 10 vezes maior. Mas mesmo vivendo esses problemas, ele tinha convicção e ninguém enganava ele. E ele não se deixava enganar. Primeiro, que ele era amado por Deus. E segundo, que esse amor o fazia mais que vencedor. Glória a Deus. A minha unha encravou, eu acho que Deus não me ama. Fui demitido, cadê o amor de Deus? Levei um fora da minha namorada, cadê o amor de Deus? Estudei, não passei no concurso, cadê o amor de Deus? Ô meu irmão, Deus te ama. Vai ter outra chance, vai ter outro recomeço, mas não viva essa autossabotagem. Quando você duvida do amor de Deus, você vive uma vida miserável. Mas quando nós entendemos, que nem o filho pródigo, estava na lama, tinha perdido tudo. Em vez de pensar que ia chegar em casa e tomar uma bronca do pai, ele sabia que se voltasse ele seria aceito. Aleluia. Isso é coração de quem conhece o Pai. Deus nos ama tanto que nos leva a sermos mais que vencedores em toda e qualquer situação. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero finalizar lendo o trecho que li na abertura, Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Diga comigo, por favor, autossabotagem, aqui não. Diga de novo, autossabotagem, comigo não. Eu não vou me enganar quanto à semeadura, eu não vou me enganar quanto à santificação, eu não vou me enganar quanto à igreja, e eu não vou me enganar quanto ao amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e me faz mais que vencedor. Aleluia. Quero convidar você a fechar os seus olhos. O Espírito de Deus é Espírito de luz. Luz. Se havia algum engano, seja quanto ao semear ser necessário, ou seja, quanto ao viver no pecado, a luz de Deus está trazendo. Deus está trazendo a luz sobre nós nessa noite. Como fizemos na quarta passada, quero convidar você a sair daqui com uma decisão prática. Qual é o engano que você tem escolhido talvez acreditar? Ou talvez tenha rondado a tua mente, você que está conosco na transmissão também. Tome a sua decisão prática agora. Talvez é abandonar o pecado, a prática constante do pecado, ou talvez a decisão necessária é semear, pôr a mão na massa, agir naquela área da tua vida. Eu não sei qual é a decisão, mas eu sei que o Espírito que te traz luz está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a selar essa decisão diante de Deus agora. Fala, Pai, o que eu vou levar dessa noite é a tua palavra e essa mudança nessa área da minha vida, essa atitude específica, a partir de hoje, com a tua graça, com a tua ajuda, Espírito Santo, eu mudei. Oh Jesus, obrigado, Senhor.
Obrigado porque tem tanta graça do Senhor nessa noite. E obrigado pelo teu amor que está aqui. Pai, obrigado porque nós estamos sendo abraçados pelo teu amor. A graça não foi retirada de nós, a graça não foi afastada de nós. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, pela vida do Senhor. E como igreja nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre cada irmão e cada irmã, que saiam daqui debaixo da luz, debaixo da verdade e debaixo da vitória que existe no teu amor. E nós estamos no teu amor, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.